Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Eu sou o Roger Silva e aqui comigo estão André Merino e Cristiano Mantovanini. E a nossa convidada de hoje é Andréa Beatrix. Seja bem-vinda, Andréa. Super obrigada, gente. É um prazer poder estar participando desse podcast com vocês três. É uma honra e será com certeza uma diversão e um bate-papo delicioso. Que bacana, é esse o nosso objetivo mesmo, né? E para quem não conhece a famosa Andréa Beatrix, conte aí resumidamente, né, a sua história, como que é o mais importante aí para você na sua vida. Acho que o mais importante é ser feliz. Acho que esse é o mais importante, né? E a gente se divertir com tudo, até com os perrengues às vezes. Acho que é o mais legal. Mas brincadeiras à parte, assim, eu fiz a minha vida muito focada no mundo executivo, né? Sempre fui, né, responsável por área de marketing de várias empresas, né? E a carreira de marketing foi algo que surgiu na minha vida por acaso, não foi uma coisa que eu planejei, né? Quero ser uma profissional de marketing quando fiz faculdade de administração, não. Eu acabei caindo em marketing quando eu comecei a fazer estágio e passei por diversas empresas. Meu primeiro emprego foi no Unibanco, depois eu fui uma das primeiras funcionárias da Blockbuster Video, que hoje em dia, né, virou um case, né, de mercado de uma forma, né, negativa, mas na época ela foi um case de sucesso, teve seu auge, então foi muito legal e foi um aprendizado gigante para todo mundo que passou por lá. Né? Depois da Blockbuster eu passei por outras empresas, passei pela Pernambucanas, passei pelo Grupo Itaú, passei pela Marisa, né? Também participei da montagem de uma startup de crédito que chama Bom para Crédito, e nos últimos anos eu passei 7 anos trabalhando no Grupo Edenred, numa área voltada para caminhoneiros, né? Para pagamento de frete para caminhoneiros, e eu cuidava da área de marketing, da área B2C dessa empresa, então fiz uma mudança um pouco na minha carreira para a área de negócios, que foi bem bacana, e aprendi bastante também, olhar o outro lado, uma visão mais 360 graus, que é super bacana. E aí, no final do ano passado, né, eu acabei saindo do Grupo Edenred em dezembro do ano passado, então faz 8 meses, mais ou menos, e decidi que eu queria seguir carreira solo, queria ir para o mercado ser consultora, copywriter, fazer coisas diferentes, né, do que eu fiz nos últimos 30 e poucos anos de carreira. Né, uma decisão pensada, né, e que eu estou bastante feliz, né, com essa mudança, de ter um pouco mais de tempo para mim e poder conhecer muita coisa. Do outro lado, do lado familiar, né, sou casada, né, tenho uma filha do meu primeiro casamento, é o meu terceiro casamento, eu acredito no amor, né, eu sou uma pessoa que acredita, né, de fato, né, no companheirismo, na parceria, né, da pessoa que está ao seu lado, né, e estou casada há 3 anos com o Maurício, estou com ele há 7 anos, conheci no Tinder, gente, acreditem, conheci ele no Tinder, e a minha filha tem 20 anos, faz faculdade de nutrição, né, é minha grande paixão, assim, sou apaixonada, sou fã da minha filha, a gente é melhor amiga, né, a gente, apesar dela morar fora do Brasil atualmente, a gente se fala todos os dias, sou apaixonada por ela, tenho 2 enteados que eu também amo de paixão, sou super família, assim, adoro amigos, adoro sair, né, minhas amigas falam, você não para quieta, eu não paro mesmo, eu gosto de ficar agitada fazendo as coisas, se eu parar tem alguma coisa estranha comigo. Pois é, para quem conhece a Andréa, ela é realmente assim, né? Agora você explica como é que você pode ter 30 e poucos anos de profissão com 38 anos de idade, aí a conta não fecha com uma filha de 20, né? Então, alguma coisa aí saiu. Olha, muito obrigada pelo elogio, mas não, eu estou com 51, uma boa ideia, quase chegando aos 52. Mas eu acho que essa coisa do espírito jovem, né? Acho que é de... Eu não me sinto assim, tem 51, sou, né, tô fora, sou, né, uma pessoa, né, da terceira idade, não me sinto nada disso. Eu me sinto tão bem quanto quando eu tinha 20 anos, não... Para mim não faz muita diferença do ponto de vista, né, do corpo, da cabeça eu me sinto até melhor, porque eu conheço muito mais coisa do que eu conhecia lá atrás, tenho mais serenidade do que eu tinha lá atrás,
né, adoro me relacionar com pessoas jovens, com pessoas da minha idade, com pessoas mais velhas. Para mim, acho que isso que faz o nosso dia a dia mais rico e mais feliz, de verdade. Acho que é fundamental isso, né? Essa essência que a gente tem, né, de ser feliz, a felicidade é muito importante, amar o que a gente faz é muito importante também, né? E você passou por empresas de grande porte, né? O que te instigava a sair de uma empresa para outra, a buscar novos desafios, né, desbravar novos caminhos? Sempre foi aprender, né, e me desenvolver. Sempre foi esse desafio de querer fazer coisas novas, de querer conhecer novos segmentos, né, de conhecer gente nova, né? Eu adoro conhecer pessoas, histórias, trocar. Então sempre foi em busca desse conhecimento e dessa experiência e desse desafio, assim. Eu nunca troquei de emprego por conta de você vai ganhar mais, né? Não foi por isso. O ganhar mais sempre foi uma consequência e ter um cargo melhor foi sempre uma consequência do que eu fui plantando, né? Então foi isso que me moveu. E as pessoas brincavam, mas você numa área de marketing, você saiu do marketing de varejo para o marketing de serviço, do marketing de serviço para caminhoneiro, para moda, mas como pode? Eu falei, gente, pode quando você quer aprender, ninguém nasce sabendo, pode tudo. Você quer se desafiar e fazer coisa diferente, você tem que buscar coisas diferentes. Nunca quis sair, por exemplo, de um varejo. Eu trabalhei no Pão de Açúcar durante anos, do grupo Pão de Açúcar com a bandeira Extra, na época. Eu nunca quis sair do Pão de Açúcar para ir para um concorrente. Isso, para mim, não era muito desafio, não. Nunca quis fazer esse movimento, apesar dele existir naturalmente e eu respeitar as pessoas que fazem isso, mas para mim isso não fazia muita mudança no meu dia a dia, e eu queria essas mudanças, essas transformações de fato. Muito bacana, Andréia. Aliás, bonito nome, tá? Esse seu nome é muito inspirador. Minha mãe, né? Foi minha mãe. Foi a minha mãe. Legal. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer tê-la por aqui, tê-la conosco. E você me falou algo que me chamou a atenção, é a questão de ter trabalhado na Blockbuster. Você estava lá na época que ela começou a perder o espaço para as concorrentes? Não, você saiu antes, saiu depois? Comecei na Blockbuster, a Blockbuster foi trazida para o Brasil pelo Unibanco, não sei se vocês sabem e lembram, né? O Unibanco comprou a Master Franquia aqui no Brasil, né? Quando ela estava no ápice, assim, de crescimento e internacionalização, assim. Aqui na América Latina tinha o Chile só, e aí eles resolveram entrar no Brasil e foi o momento da explosão da Blockbuster ao redor do mundo. Logo depois que ela entrou no Brasil, ela chegou a ter quase 8 mil lojas, se eu não me engano. Então, o mercado brasileiro naquela época passou por uma transformação gigante. Quando ela entrou, André, era a época ainda de videocassete, pra você ter ideia. No meio do processo, surgiram os DVDs, né? Então, isso eu estou falando em 1994, só para vocês terem uma ideia. 94, 95, eu entrei na Blockbuster em 8 de março de 95, na verdade. Então, foi um momento, né, que aqui no Brasil ela criou um novo, né, uma nova referência do que era o mercado de locação, mas mais do que isso, era a maior referência na época de treinamento, método de venda, consistência, marketing. A gente era muito agressivo em ações de marketing, desde a pré-inauguração, durante a inauguração e pós-inauguração, toda a parte de CRM, entendimento do usuário, né, para você poder comprar o portfólio de filmes diferentes por unidade. Então, eles eram, assim, de fato, uma empresa muito focada, né, nas pessoas e no conhecimento do comportamento das pessoas. Né? Então, eu peguei a expansão. Eu trabalhei na Blockbuster 4 anos. Durante esses 4 anos, a gente abriu uma loja a cada 7 dias. Era uma fábrica de abrir loja. Né? A gente teve que criar um processo para abrir essas lojas e ter como, né, multiplicar isso, porque na época nem existia internet praticamente. A gente mandava comunicação para as lojas tirando fax, tirando o xerox de um papel e mandando por malote para as unidades. Eu saí de lá. Eu entrei, não tinha loja, saí com 64 lojas,
mas tinha um questionamento nosso na época, isso é uma coisa importante até para a Blockbuster International e para o grupo Viacom, que era o dono da Blockbuster, né, de que o modelo que eles queriam na época era um modelo de lojas grandes, de 450 metros, quando ela começou aqui no Brasil. E a gente já provocou na época que esse modelo não era um modelo multiplicável para todas as regiões do Brasil, pelas características que o Brasil tinha. Então, esse era um modelo questionado pelo Brasil lá fora. E, na época, a gente questionava também o modelo, inclusive, de associação, que era uma carteirinha com impressão na impressora matricial. A gente, aqui no Brasil, inovou criando uma carteirinha nova, que era feita na hora, impressa na hora, e que não tinha que esperar horas para ser entregue. Então, existia essa abertura e essa troca e esse questionamento do mercado brasileiro ser diferente dos mercados fora daqui, essa coisa da urgência do brasileiro, né, que sempre foi a gente é um povo mais, né, conectado, mais agitado. Então, eu não peguei, eu peguei só o momento bom. E para mim e para todo mundo lá de trás, a gente tem ainda uma turma que a gente é amigo, é muito triste ver o quanto a Blockbuster lá, né, depois de anos, se fechou para as inovações, se fechou para todas as oportunidades, né, de a própria, né, história com a própria Netflix, de não ter, né, seguido na negociação, é uma pena, né, mas é aquela coisa, ou você se adapta, ou você enxerga um novo cenário e muda, ou você morre, né, e infelizmente você vê que uma coisa tão grande, né, que teve tanto sucesso e foi um case mundial, pode morrer, né, pode morrer se você não evoluir, né. Não, exatamente, e assim, sabendo que você pegou essa parte de expansão, eu procurei fazer essa primeira pergunta para entender o contexto e te fazer a minha segunda pergunta. Depois de tudo isso que você passou lá, né, ou você pegou, como eu falei anteriormente, essa fase de expansão e desenvolvimento da empresa, e depois de toda essa experiência que você adquiriu dentro da área de marketing, olhando lá para trás, qual é a maior lição que você tira dentro do contexto do marketing do caso Blockbuster? Eu acho que a maior lição, acho que eu terminei um pouco a frase anterior falando, você tem que o tempo inteiro se adaptar e se transformar e estar muito conectado com o seu público, o que está acontecendo no mercado. Se você perde essa conexão, se você não escuta, porque às vezes você está vendo, mas não está escutando, né, que está tudo mudando e não se transforma, né, a coisa tende a não dar certo. Se você inverte também, eu acho, assim, às vezes você faz um marketing, né, que me incomoda algumas vezes, que você fala, né, algo que não é verdadeiro, que não tem a ver de verdade com o seu propósito, né, às vezes o propósito está muito na fala, mas não é verdadeiro, ele está sendo colocado como uma campanha de marketing, né, mas ele não é verdadeiro. Durante um tempo ele se sustenta, porque muitas empresas com muito investimento conseguem, né, ao longo do tempo fazer isso perdurar. Mas depois de um tempo, se não é verdadeiro, se as pessoas lá dentro não acreditam e o público também não está conectado com essa realidade, gente, vai dar errado, né? É questão de tempo de dar errado, não vai conseguir sustentar. Então, acho que cada vez mais as pessoas estão falando, né? Hoje se fala em propósito, mas lá atrás se falava em missão, visão, valores, enfim, isso vai mudando. A gente tem que ser verdadeiro dentro das empresas e verdadeiro fora das empresas, e as coisas têm que ser dessa forma, senão não adianta. Um dia a casa cai. Tem que ser assim, na minha visão. Doa quem doer, mas tem que ser assim, né? Andréia, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação aqui com a gente, engrandecendo esse canal. Você falou algo muito legal agora, né? Que é em relação ao marketing transparecer a verdade de uma empresa. E a gente, nos nossos treinamentos, nas nossas palestras, a gente fala muito disso, né? Que você tem que vender a sua empresa para o seu colaborador, para que o seu colaborador seja embaixador da sua marca e venda a sua empresa para o seu cliente. Afinal, a gente não consegue vender nada que a gente não compraria. E fazendo um paralelo aí com a sua história amorosa, que está no 3º casamento, né? Como que a gente faz? Eu tenho muita vergonha de dizer, você vê que eu falo porque é verdadeiro, porque as pessoas sabem, se eu estiver falando mentira, alguém vai descobrir. Então, não, e é muito legal essa verdade, porque você trabalha com marketing.
Então, assim, como que a gente pode fazer para transparecer a nossa verdade quando a gente está se vendendo, seja para um relacionamento amoroso, ou seja também para um emprego? Fazendo um marketing pessoal, demonstrando os pontos fracos, ou como o Roger gosta de dizer, os pontos a melhorar, demonstrando que a gente tem essas fraquezas, né, que a gente precisa melhorar, e também demonstrando que os nossos pontos fortes são muito fodas, são muito bons. Como que a gente pode fazer isso? É uma pergunta, como pode? A resposta, assim, certíssima, eu não sei. O que eu sei é que eu pelo menos, tento ser honesta e sempre verdadeira com o que eu tô falando, né? Porque, de novo, voltando para lá, se você conta uma mentira aqui, alguém vai lá e vai, num determinado momento, as pessoas, ainda mais hoje que é tudo conectado, tá todo mundo falando junto ao mesmo tempo, né? Se você faz algo errado, a coisa aparece muito, muito rápido. Então, eu acho que, obviamente, todo mundo tem defeitos, todo mundo tem oportunidades de melhoria, de fato, né? E às vezes, você pode ser muito bom para uma empresa e não ser tão bom para outra empresa, né? As suas qualidades, né, podem não ser super bem aceitas num determinado tipo de empresa porque não conecta, não dá liga, né? Eu já passei por isso, de me sentir um pato, né, fora, né, do lado do time, porque eu me sentia diferente das pessoas, né? As pessoas meio que um cisne negro, assim. Né? Isso não quer dizer que eu sou melhor ou pior, quer dizer que eu tenho um jeito de ser, de pensar e de agir que talvez não se conecte com a maioria das pessoas daquele lugar. Já participei de processo seletivo que eu queria, de todas as formas, entrar numa empresa, né, que eu achava de fora que aquela empresa tinha a minha cara. Chegou no processo seletivo até com as pessoas, eu falei, gente, mas eu não quero trabalhar nessa empresa. O que ela me passa de fora não é o que ela está me passando aqui durante o processo, né? E às vezes, né, faz parte. Então, de novo, tem que ser verdadeiro sempre, né? E seguir. Às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar certo, sem ofender ninguém, sem tratar ninguém mal, sempre sendo, né, fazer com os outros o que você gostaria que fizesse com você. Mas, de fato, né, ser o que você é, né? Acho que é isso, não tenho a resposta certa, é assim que eu penso. Não, mas é isso mesmo, isso que é legal, é ver você pensando aí e buscando a resposta, porque é aí que a gente aprende e pega muitos insights, né? E aí você falando, eu fiquei pensando muito em uma situação que acontece demais nas empresas, que é a meta de vendas. Lancei um produto novo, eu quero que todo mundo compre esse produto novo, então o marketing vem aqui, vamos bolar uma estratégia, vamos divulgar esse produto para que todo mundo compre e tal. Tá, beleza, mas e se isso não for verdade para o nosso consumidor? E se esse produto não servir para ele? Você já aconteceu isso com você na sua história, de ter que vender um produto, de ter que oferecer para um cliente que você sabe que não é o cliente correto, mas a empresa está te obrigando a isso? Eu já passei por isso, né, às vezes você nem sabe, quando você está lá no começo, você nem sabe que não é o produto certo, com o tempo você acaba descobrindo que ou não é o produto certo, ou não é o público certo, ou a forma não é a forma certa, né, e aí você vai ter que se adaptar e muitas vezes, né, hoje todo mundo fala em pivotar, você tem que fazer essa volta. O bacana é quando todo mundo está alinhado e você está dentro da empresa e as pessoas falam a mesma coisa. Isso daí é mais fácil, né? Obviamente. Todo mundo está afim de fazer essa pivotagem e, ok, erramos e aprendemos. Aprendi lá atrás com o próprio Abílio, erre tantas vezes, mas faça, não deixe de fazer as coisas. Né? Acho que isso é importante. O mais difícil e desafiador, de fato, é quando você enxerga que não é, né? E a área de marketing muitas vezes enxerga algumas coisas antes, até porque está lá na ponta, e eu sempre gostei de estar lá na ponta, né? E o resto da empresa ainda não chegou e você vira a mala sem alça e a pessoa chata, né, que muitas vezes pode ser enxergado como negativo ou que não está querendo fazer o que a empresa quer. Aí que começa o jogo de cintura, né, e que não é fácil, né, no dia a dia você vai tendo que conquistar seu espaço e se adaptando a essas mudanças e diferentes tipos de gestão, né.
É muito bacana isso, porque a gente usa muito essa palavra, né, adaptação, nos nossos treinamentos e palestras. Inclusive, na última, eu falei muito sobre isso, né, para se adaptar às inovações, principalmente na parte tecnológica, né, as pessoas da geração mais antiga têm uma certa dificuldade em aceitar esse processo novo, né, de trabalhar, principalmente no online, né, o Cristiano fala muito de liderança, você liderar um grupo remotamente, você tem aquela sensação que você perde o controle, será que o cara está trabalhando mesmo, será que a minha equipe está se dedicando, né, ao que tem que se dedicar? E você falou que quando você mudava de empresa era sempre um motivo de você crescer, de aprender, de evoluir. O que era mais comum acontecer? Você se adaptar à empresa ou você entrar com a sua metodologia e adaptar o time que você estava comandando? Aí você falou do caso de uma empresa que você queria trabalhar, mas na hora do processo seletivo você se desencantou com o jeito que ela fazia, né? Como que funciona isso? Eu acho que, em geral, em todas as empresas que eu trabalhei, eu acho que tem os dois lados. Tem o seu lado de se adaptar à empresa, porque a empresa tem seu jeito, tem o DNA, né? E você tem que respeitar isso e entender e reconhecer tudo que foi feito e o legado, né, que as pessoas que estiveram lá ou que estão lá fizeram. Acho que isso é importante, né, mas tem o seu jeito de ser e tem o seu jeito de liderar, né. Eu sempre acabo trazendo, até porque eu sou, né, bastante ativa e próxima sempre fui bastante ativa e próxima do meu time, não dá para eu não trazer o meu jeito de ser e o meu formato de liderar e de trabalhar. Então, eu acabo sempre trazendo, né, e uma coisa que eu gosto muito, isso é meu, né, eu sempre gostei de estar muito próximo do meu time, né, sempre gostei de escutar muito o meu time, de valorizar as pessoas que trabalham comigo, né, sempre, você sempre entender, assim, eu trabalhei na Marisa, eu lembro quando eu entrei, eu perguntei para as pessoas, né, o que cada um era, o que cada um gostava, se a cadeira que a pessoa estava lá era a cadeira que ela gostaria de estar, ou se a pessoa gostaria de ter outros desafios dentro da própria área de marketing, né, e fazer essas mudanças e dar essas oportunidades para que essas pessoas fizessem essas mudanças, e até dentro da própria empresa, né, trazer um pouco do conhecimento. Como eu trabalho em várias empresas, e principalmente varejo, você tem um formato e uma metodologia de trabalho que ela é importante para você conseguir, né, seguir o cronograma e o calendário de varejo, que é bastante pesado, né, é óbvio, o que você vai aprendendo que deu certo, você vai tentando adaptar e trazendo para novas empresas e para as novas realidades, assim. Então, é um mix sempre, né? É sempre uma troca. Acho que a vida é sempre uma troca. Quem não troca e acha que é só o seu jeito, né, também tem dificuldade, né? E isso, com o passar do tempo, você vai aprendendo, né? Sem dúvida nenhuma, né? A gente encontra isso em empresas, em pessoas, né? E eu gosto muito do Dado Schneider, né? Eu tenho ele como referência, é um palestrante fantástico, que ele também é da nossa geração, e ele fala assim, o mundo mudou bem na minha vez. Eu conheço. Trabalhava, então, justo na minha vez. Essa frase é sensacional, porque antigamente ele dizia que eu estou trabalhando aqui, aí o diretor tinha uma sala para ele exclusiva, uma secretária, para chegar no diretor tinha que passar pela secretária, e aí quando eu cheguei nessa função, ele falou assim, agora eu não tenho mais a sala, eu quero ter minha sala, ser o diretor, e agora todo mundo na mesma bancada, né? Eu estive na Repom lá e era mais ou menos assim que funcionava, né? O diretor do lado do estagiário, do aprendiz, na mesma bancada, trabalhando em equipe, um dress code bem mais dinâmico, com uma sala de estar bacana, com almofadões, com videogames, aquela sensação de estar num ambiente agradável de se trabalhar. Mas quando a pessoa, mesmo tendo isso, encontra numa empresa uma energia que você não sente que aquela energia é boa, e eu falo isso porque eu sei que você leva isso é muito importante para você nessa parte de energia, não só de pessoa, mas como de ambiente, né? A pessoa está lá, trabalhando há muitos anos numa empresa, e ela começa a perceber que, poxa, eu não me sinto mais feliz aqui, eu já não me sinto mais útil aqui, né? Mas eu preciso ficar aqui. O que você pensa, o que imagina, o que passa na cabeça de uma pessoa assim, eu peço para sair porque eu vou ser mais feliz, eu preciso viver, ou eu continuo aqui, vou segurando, isso vai me minando energia, eu não consigo mais produzir. O que você pensa?
É uma boa pergunta e que eu penso das pessoas, vou falar que penso até por mim, porque eu já passei por isso, tá? Então, né, não doeu no calo do outro, mas doeu no meu também, e já doeu no calo de outras pessoas. E quando eu falo de estar próximo do meu time, estar próximo nesse sentido até das pessoas poderem vir me falar e falarem que vão fazer entrevista. Não estou feliz, vou fazer entrevista. Eu falei, tá bom, vá fazer entrevista, né? Só me conta antes, né, para a gente se planejar, mas você percebe, né, quando você é próximo das pessoas, que as pessoas não estão felizes e não estão no seu momento. Então, o mundo ideal, eu acho que quando você não se enxerga mais naquele lugar e você não está bem, né, primeiro eu acho que tem que ver se tem a ver com o lugar ou com você mesmo. Eu acho que sempre é importante você procurar ajuda, conversar com as pessoas, quer seja um terapeuta, quer seja um amigo, quer seja um mentor, né? Eu acho que antes de tomar qualquer decisão precipitada, né, acho que vale a pena você buscar a ajuda, que não é fácil, tá? Eu demorei muito tempo para conseguir buscar a ajuda das pessoas, né? Porque fui ensinada lá atrás que, né, você tinha que ser forte, você tem que ser forte, então não é simples assim. Então, acho que buscar ajuda, e eu busquei várias vezes ajuda, né? Eu acho que é o primeiro passo. Depois, se não der, se não dá, não vai dar, você não está bem, você não está contribuindo nem para o seu bem-estar, nem para o bem-estar da empresa, né? E você tem condições, eu acho que você tem que procurar um outro lugar onde você se sinta melhor. E se tiver tão ruim assim, que é danoso para a sua própria saúde, não vale a pena para ninguém, né? Acho que daí a pessoa tem que tomar a decisão, por mais que seja duro, de sair, mas tudo tem o seu tempo e tem o que cada um vive. Eu já tomei a decisão de sair, né? Sem ter emprego, sem ter nada, eu tomei a decisão de sair porque eu não estava bem comigo mesma e não estava podendo contribuir com a empresa na dimensão que eu achava que tinha que contribuir. Então, eu tomei essa decisão. Quando eu saí da Marisa, eu pedi demissão da Marisa no ápice, porque eu não estava bem comigo mesma, não estava me sentindo feliz naquele momento, não estava contribuindo positivamente do jeito que eu poderia contribuir, e eu pedi demissão e fui fazer meu sabático há 10 anos atrás, né? Eu precisava disso. Então, é preciso coragem, não é simples, tá? Você largar o emprego de diretora de marketing, ganhando um salário super bom que eu ganhava na época, e a empresa estava no auge também, mas eu achei que a minha saúde e a minha sanidade mental naquele momento era mais importante. E aí tomei a decisão. Andréia, há pouco você comentou que as empresas anteriormente focavam muito na questão da missão, visão e valores, né? Uhum. E hoje a gente fala muito de propósito. Em cima do que o Cristiano falou há pouco também, que a questão das pessoas comprarem, né, venderem aquilo que elas não venderem aquilo que elas comprariam, as empresas começaram a perceber que era preciso envolver as pessoas dentro daquilo que ela realmente queria entregar. Eu entendo que a palavra colaborador nunca fez tanto sentido como se faz hoje, que é realmente os funcionários fazerem parte daquilo. E para fazer parte daquilo, elas têm que acreditar, elas têm que comprar essa ideia, né? E aí a gente consegue entender o que a gente ouvia lá atrás de vestir a camisa. Hoje, realmente, isso faz muito mais sentido. Sim. Como é que você enxerga a evolução desse endomarketing nas empresas? Né? Porque a gente falava-se muito de marketing que era focado no cliente externo. E a gente sabe hoje que a satisfação do cliente externo é uma consequência da satisfação do cliente interno. Até por essa parceria que há entre os funcionários, né, os colaboradores e a empresa. Como é que você enxerga, você com a sua experiência, essa evolução do endomarketing? Eu pegando só o gancho do endomarketing, eu acho que, juntando com o que eu falei lá atrás do propósito da sua pergunta, André, eu acho que cada vez mais ele se torna ainda mais relevante, né? E aí eu acho que talvez a palavra não seja tão só endomarketing, mas é people-centric, né? E humanização disso tudo, porque se de fato a pessoa que está dentro da empresa não tem alinhamento e conexão com os valores da empresa, né, ela vai ter dificuldade lá na frente de perdurar, persistir e vender a empresa de uma forma apaixonada. Então, eu acho que desde o momento da entrevista,
né, desde o momento, na verdade, do processo, né, de entrada da pessoa na empresa, no onboarding da empresa, você tem que estar toda a empresa, aí não é um papel mais do RH só, um papel do marketing, porque em muitas empresas fica essa bola dividida, mas a responsabilidade de quem? É do marketing ou do RH? Não, é responsabilidade de todo mundo, né? Todo mundo tem que fazer esse onboarding, falar a mesma língua, né? Conectar as áreas, dar liberdade para que as pessoas participem das coisas de uma forma, né, mais ampla e mais aberta. Eu acho que essa história dos squads que as empresas têm hoje, com múltiplas áreas, múltiplas experiências diferentes, né, de alguma forma faz essa conexão do endomarketing, que antigamente as empresas separavam dessa forma. Então, hoje, qualquer coisa que você faça dentro da empresa e para fora da empresa, você tem que estar envolvendo todo mundo, desde, né, mostrar os resultados, mostrar as dificuldades que a empresa tem, mostrar o que está acontecendo no mercado. As pessoas têm que vivenciar de fato aquilo, e isso é uma coisa que tem que ser cultivada todos os dias, como se fosse um relacionamento, casamento ou a relação nossa com nossos filhos. Tem que ser cultivo diário, porque se você não cultiva diariamente, né, acaba caindo na rotina e a coisa morre e não dá certo. Então, tem que ter uma rotina, tem que ter os rituais, né, para que as pessoas participem cada vez mais. Eu, pelo menos, quando eu participo, né, eu me sinto envolvida, eu me sinto mais motivada, e eu vejo que as pessoas também se sentem mais motivadas a fazer diferente, para não gerar essa desconexão, que quando a pessoa começa a desconectar, é difícil, como o Roger falou lá atrás, é difícil. Uma vez que desconecta, para conectar de novo, olha, precisa de uma boa ajuda. Então, essa transparência, essa proximidade nas relações são super importantes, eu acho. Não, e quando a gente fala desse envolvimento, né, das empresas com seu propósito e os colaboradores envolvidos nisso, tem um ponto muito engraçado, né, quando a gente faz a comparação com outros tempos, é que lá atrás a gente ouvia assim: empresa é empresa, vida pessoal é vida pessoal, né? Saiu da empresa, viva a sua vida pessoal, temos que viver isso. Hoje, né, a gente fala muito para as pessoas, nós estamos tão envolvidos com a marca que nós trabalhamos, com a marca que nós, assim como o Cristiano falou há pouco, somos embaixadores, porque a gente acredita nisso. As pessoas, elas não conseguem se separar. Eu tenho um amigo que ele trabalhou numa daquelas empresas que esteve envolvida naqueles escândalos, né, das empreiteiras e tal, e ele não estava envolvido naqueles setores, ele era de um outro departamento que não tinha nenhuma relação. Só que ele sofreu tanto depois que ele saiu de lá, que ele tirou do currículo o nome da empresa. O que você fez nesse período? Foi um ano sabático, né? Então, assim, só para as pessoas entenderem que hoje a gente fala assim, eu saí de lá, eu quero ver minha vida pessoal. Às vezes as pessoas falam pra gente, eu quero que você dê um treinamento que mostre para as pessoas, para que elas consigam separar a vida pessoal da profissional. Não existe isso. Nós somos a mesma pessoa, né? E eu acho que esse é o grande desafio das empresas. Não é dizer que eles não podem esquecer a empresa, mas é viver aquele propósito como se fosse dele. É isso mesmo? Acredito que é isso mesmo, mas eu já escutei, posso confessar que eu já escutei que eu era tão apaixonada pela empresa que não era bom, tá? Então também tem o outro lado, também tem essa medida. Acho que em alguns momentos eu faltei com a medida, né? Tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Então, confessando aqui, né, de novo, às vezes faltou um pouco desse equilíbrio da minha paixão, porque eu sou uma pessoa apaixonada, às vezes a paixão demais atrapalha nas relações, né? Mas concordo com você, André, não tem essa separação para mim, a pessoa profissional e a pessoa pessoal, mas fora da empresa ela é tão legal, aqui ela é uma chata. Não, desculpa, gente, para mim é a mesma pessoa, né? O ambiente pode estar deixando a pessoa mais estressada, mas se uma pessoa é uma grossa, né, ela vai ser grossa fora e vai ser grossa dentro. Se ela é uma pessoa que trata mal as pessoas, ela vai tratar mal ou dentro, só vai depender do momento para isso aparecer. E a pessoa que está com problema familiar chega na empresa, você percebe, gente, se você é uma pessoa que está com os ouvidos
né, atentos e com o olhar, você percebe que a pessoa está com problema e não tem nada melhor, na minha visão, do que você chegar para uma pessoa, eu acho isso, falar assim, gente, André, você está com algum problema? Vamos conversar? Você está precisando de um ombro amigo para você desabafar? Porque às vezes a pessoa precisa desabafar 10 minutos, desabafou, vida que segue, vamos trabalhar e ok, né, E eu acho que a pandemia também nisso trouxe, né, por um lado, esse afastamento, mas a humanização da pessoa poder ver que tem o filho passando, tem o gato, tem o cachorro, tem o marido, tem o almoço, tem tudo para fazer. Eu tinha que parar de trabalhar para fazer almoço, tinha que lavar roupa, passar, fazer tudo, e todo mundo tem essa vida. Então, isso é muito bacana, né, com esses novos tempos aí, de que eu acho que se tem uma coisa positiva é ver de que somos todos iguais, para quem tinha algum tipo de dúvida, né, em relação a isso, né? O dinheiro não compra tudo, de verdade, e no final das contas tem que ser assim, gente, né? Tudo que é um pouco exagerado é demais, então tem que saber os limites, sempre com respeito, mas acho que é sempre a mesma pessoa, né? Ela só está vivendo naquele momento dentro da empresa para fazer o papel dela, e na casa dela tem o papel dela, mas são pessoas, né? Então, acho que é dessa forma que a gente tem que, né, olhar. Essa é a grande diferença das pessoas que são verdadeiras e transparentes daquelas que simplesmente estão vivendo um papel, né? Só que é o que eu costumo falar nas palestras, uma hora a máscara cai. Então é muito importante que você seja a mesma pessoa na sua casa, no grupo de amigos e dentro da empresa. E que através da sua essência, você cative as pessoas a caminharem do seu lado. Afinal, o líder de sucesso é o líder que melhor consegue inspirar a equipe a caminhar junto dele. Não é aquele que fica dando ordem, como vocês falaram, né? Aquele diretor que está sentado do lado do estagiário, do lado do analista, do lado do auxiliar. É isso, ele está sendo ele só tem um pouco mais de responsabilidade. E muitas vezes não tem nem mais conhecimento, né? Nem mais experiência, mas ele tem mais responsabilidade pelo cargo que ele ocupa. Falando em transparência e verdade, você falou agora há pouco que você trocou o dinheiro pela felicidade, né? Resumindo, com a sua saída da Marisa. E eu costumo usar na palestra uma frase... até, porque eu não estava bem comigo mesma, eu não estava, sabe lá, o fio estava desencapado. Sim. Você foi verdadeira e transparente com você mesma, né? Isso é muito legal. E com seus colegas de trabalho também. E eu costumo usar uma frase nas minhas palestras, que é da Branca Barão, que diz o seguinte: dinheiro não traz felicidade, mas felicidade traz dinheiro. Depois que você saiu da Marisa, que você viveu um ano sabático, você concorda com essa afirmação de que a felicidade traz dinheiro? Ah, concordo plenamente, assim, porque daí, depois de um tempo, no meu sabático, eu me dei o prazer de fazer uma das coisas que eu sou apaixonada, fui viajar, né, e eu fui viajar sozinha e fui me desconectar, né, de tudo. Eu precisava de um tempo de solidão comigo mesma, que depois eu descobri que eu era a minha melhor amiga, aliás, né, que eu não me sentia sozinha comigo mesma. E aí, minha vida pessoal deu uma pivotada grande logo depois da minha volta da viagem, né? Deu uma mudada bastante grande. Então, eu passei por um período também pessoal bastante ruim, né? Fui para o ápice para o pessoal ruim, mas depois eu me reergui mais forte, né? E aí, conforme eu fui me sentindo melhor, as coisas foram acontecendo, eu fui voltando para o mercado, fui me reencontrando, né? E de fato, voltando, e a felicidade trouxe trabalho, trouxe novos amigos, trouxe novos desafios, e tudo foi entrando nos eixos, né? Vai para o tripé família, trabalho, né? E de fato tem o lado do dinheiro que é importante, porque ninguém vive de brisa, né? Mas é uma consequência de você estar bem. Se você não está bem, né, dá problema, né? Você precisa estar equilibrado, de fato. É sempre o equilíbrio. Quando você puxa para um lado só, acaba depois de um tempo, né, desequilibrando e dando alguns ruídos aí ao longo do percurso. Então, concordo, né? A felicidade, né, é importante para você ter uma vida equilibrada e feliz.
Né, quando você fala esse aspecto de felicidade, a gente pensa realmente nessa mesma linha, né? Eu gosto de falar assim, você ama o que você faz realmente com muita alegria, com muita empolgação, determinação, mas você está trabalhando, você tem a sua responsabilidade, mas você entra naquele estado de flow, que, sabe, passou o dia, você trabalhou demais e parece que você não está cansado, porque o dia voou, você está tão determinado, tão focado naquele seu propósito que você parece que não sente que você trabalhou, né? Mas você tem uma responsabilidade e chegar nesse ponto é muito importante, acho que para qualquer ser humano, né? E você já falou que você buscava isso muito nas suas viagens, né? Então conta um pouco dessa experiência viajando pelo mundo, o que você consegue trazer isso para a tua vida pessoal, para a tua vida profissional, né, nessa linha, e principalmente por conta das viagens e experiências diferentes. A viagem, para mim, até falei para vocês um pouco antes, né, da gente gravar aqui, viagem, para mim, tem a ver com a volta à minha essência, a minha raiz, da onde eu fui criada. Meu avô era um cara que viajava muito, conheceu praticamente o mundo todo, né, e eu me lembro desde pequenininha, ele voltando de viagem, me contando das experiências, né, do que ele conheceu, dos países, das culturas diferentes. Então, aquilo era uma coisa que me trazia sempre uma coisa positiva, de conhecer coisas diferentes. Eu acho que vem essa coisa de eu querer conhecer, que não necessariamente precisa estar em outro país, mas precisa estar em lugares e pessoas e lugares diferentes. Então, essa troca é importante, né? E sem dúvida nenhuma, eu via alegria no olhar dele, né? De poder fazer, né, coisas diferentes e conhecer o mundo. Então, para mim, a viagem... Normalmente, quando eu não estou bem, eu preciso viajar, assim, eu vou para algum lugar e, de novo, pode ser né, viajar aqui para o interior de São Paulo, pode ser para a praia, pode ser para fora do Brasil. Eu não tenho essa exigência de que tem que ser para fora do Brasil, apesar de gostar bastante de viajar também para fora, mas é uma forma de eu olhar o mundo com outro olhar daquele que eu estou vivendo no momento, né? Você tira um pouco o seu dia a dia, olhar para o seu próprio umbigo e você olha, né? Parece que a lente se amplia. Então, eu gosto muito de observar onde eu vou, os hábitos das pessoas, o comportamento das pessoas, a natureza diferente, os lugares diferentes. Antes de viajar, eu gosto bastante de planejar a viagem, de procurar para onde eu vou, como eu vou, onde eu vou ficar. Isso não quer dizer que eu não flexibilize no meio do caminho, mas eu tenho um pré-roteiro, né, da onde eu quero ir, por que eu quero ir para aquele lugar, porque aquilo me dá uma sensação de que estou viva e tenho liberdade e vou conseguir ver esses lugares. Então, é super rico, né, do ponto de vista, para mim, né, de autoconhecimento e do ponto de vista intelectual e cultural, sem dúvida nenhuma, quando você viaja. Eu me sinto, parece que o ar amplia, assim, me sinto respirando de uma forma diferente, né? E eu adoro compartilhar isso com as pessoas também, né? E sempre que eu posso ajudar as pessoas, dando dicas do que fazer, como fazer, o que não fazer, né, contar dos meus perrengues, porque várias vezes eu faço eu mesma passar por coisas engraçadíssimas, e os outros também, às vezes os outros não se divertem tanto quanto eu, mas eu aprendi que o perrengue é o que fica muitas vezes, né, para depois você contar para as pessoas. Então, a viagem é de fato o momento da minha reconexão, né, de eu... parece que eu ligo na tomada de novo e falo, opa, agora tô pronta, me reenergizei, assim, é bem gostoso. Nossa, é perfeito isso, né? Porque eu também concordo com você em relação a isso. Durante a pandemia, a gente criou uma live falando só sobre Disney. Então, todos os convidados que nós levamos, o assunto era sempre Disney, foram 20 lives, e numa delas a gente começou a falar sobre o mico que você já passou em alguma viagem para Disney. E todo mundo tem uma situação de mico, de perrengue que passou nas viagens. Então a única pergunta já pronta era essa: conta pra gente qual foi o perrengue que você passou na sua viagem. E é uma maneira assim até de você descontraidamente falar, olha, eu cometi um erro, equivoquei e tal, fiz uma pergunta errada, num idioma diferente e tal, mas que você está ajudando as pessoas dessa maneira, né? Então isso é muito bacana.
E de novo, né, quando a gente está fazendo uma coisa que gosta, o tempo voa, né? A gente chegou aí no nosso tempo. E assim, para finalizar, eu queria que você deixasse aí sua mensagem, sua frase, ou falasse um pouco dos seus desafios futuros e divulgasse aqui pra gente os seus contatos, quem quiser conhecer mais, seguir a Andréa para saber das dicas de viagem, do que você planeja fazer agora, por favor, fique à vontade. Obrigada. Então, depois que eu voltei, né, dessa minha última viagem, porque eu acabei de voltar de uma viagem, né, eu resolvi que eu queria compartilhar um pouquinho da minha experiência nas minhas redes sociais, né, do que eu vivi, né, ao longo desses 51 anos. Então, eu estou compartilhando no meu Instagram e no meu Facebook, que é Andréa Beatrix, com 2x, né, dicas de viagem, dicas de passeio também. Então, quem quiser seguir, Andréa Beatrix, com 2x. Então, acho que é uma coisa bem bacana, que tem me feito muito feliz. Passo o dia, assim, eu fico imaginando o que eu vou falar e o que eu vou contar, e eu adoro achar os perrengues também. Então, eu vou contar um pouquinho dos perrengues. Do outro lado, não só do pessoal, né, também das viagens, profissionalmente eu saí, então, do mercado corporativo, resolvi que eu queria ser consultora, né, abri uma empresa que chama Pluris Negócios, consultoria de negócios e marketing, no começo desse ano, e aí agora eu estou começando a dar consultoria para as empresas na área de marketing e de negócios, desde a parte de estratégia até toda a parte de planejamento de marketing. Estou adorando também, estou fazendo um curso de copywriter, que é super legal, né? Eu já ajudava lá atrás a corrigir os anúncios e tudo que a gente tinha nas empresas, então eu falei, bem, vou caminhar para esse sentido também, para poder ajudar algumas empresas a construir a narrativa, né? Muito focado, André, no propósito dessas empresas, para ser bastante verdadeiro e estar conectado, né? E aí pode também seguir no meu LinkedIn, que é Andréa Beatrix Kocher, né? Eu tenho um outro sobrenome, que é o Kocher, apesar de ninguém me conhecer por Kocher, né? Mas vai por Andréa Beatrix com X, que é mais fácil. Então, tô nessa fase, tô curtindo bastante, tô feliz com essa nova fase da minha vida, né? E poder ter a oportunidade, como eu tive lá atrás, sendo executiva de empresa, agora ajudar as empresas, né, a se desenvolverem, a se transformarem, mas, de novo, sempre sendo transparente e verdadeiro com elas mesmas. Acho que é isso que eu quero seguir, eu quero ajudar a transformar, né, a vida das pessoas de uma forma positiva, né, e sendo verdadeiro com a sua essência. Acho que é isso. Super, super, super obrigada pela conversa. Foi uma delícia. Eu nem percebi que passou todo esse tempo, né? Pois é, né? Passou, agora que eu tô vendo que passaram 48 minutos. Não, legal isso. E para quem tiver com dificuldade, né, do nome dela, no folder, né, que a gente divulga o nosso podcast, tem lá todas as relações, a foto da Andréa e os links de contato também. E a gente agradece realmente, né, em nome do Despertar da Excelência, a presença da Andréa Beatrix, pela participação no nosso podcast Despertando Insights. Para quem ainda não nos ouve, ainda não nos acompanha, peço que sigam o podcast Despertando Insights e o Despertar da Excelência nas redes sociais. Despertando a excelência que há em você. Até a próxima!